Boa noite. Boa noite a todos e todas. Eu vou, para a gente iniciar os trabalhos aqui do Franciscanos, né, com a palestra do nosso irmão Saturnino Nogueira, Antônio Saturnino Nogueira. Nós vamos iniciar através de um evangelho. Quem vai fazer essa leitura do evangelho é o nosso irmão Bino. Uma palavra, Bino. Boa noite a todos. André, me tira uma dúvida aqui, porque o capítulo 25, buscar e achareis. Então, é o item 6, observar os pássaros do céu. Ela é meio longa, né? Vai até o item 8, 6, 7 e 8. Ler completo ou só uma parte? Não, é bom você ler só uma parte. Porque a gente faz a harmonização, Bino, e aí já faz a festa e passa para o Saturnino fazer. Então, vamos lá. Observai os pássaros do céu. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões os desenterram e roubam. Mas formai tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes os corroem, porque está o vosso tesouro, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Por isso vos digo, não vos inquieteis por saber onde acabareis do que comer, para o sustento da vossa vida. Nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Observai os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Porque também vos inquieteis pela roupa. Observai como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham e não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e que amanhã será lançada no fogo, quanto mais cuidado terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou de que nos vestiremos, como fazem os pagãos que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que delas tendes necessidade. Procurai, pois, primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu mal. Aqui está em Mateus, capítulo 6, e versículos 19, 21 e 25 a 34. É muito difícil, né, você pegar assim, ao pé da letra essa mensagem de Jesus, principalmente no momento em que a gente vive, onde ninguém esperava, né, que essa pandemia fosse durar tanto desemprego das pessoas, tantas famílias órfãs, né, e a gente não se preocupar. Mas aí, esse chamado para nós acreditarmos em Deus, se nós fizéssemos isso, todos esses nossos irmãos que passam pelas necessidades do alimento, do desemprego,
os órfãos, as viúvas, estariam amparadas. Então, a reflexão é essa, que o que nós podemos fazer, nós que temos um centavo a mais, o que podemos fazer para essas pessoas que, neste momento, estão passando por necessidade. Tem um ditado oriental, não sei se chinês ou japonês, que diz o seguinte: hoje ele, amanhã eu, né? Então, que nós pensemos nisso, alimentemos a nossa fé e pensemos nos nossos irmãos que, nesse momento, estão com necessidades. Confiemos em Deus, confiemos em Jesus e façamos a nossa parte. Pronto, André. Muito bem, Bino. Muito obrigado. Vou passar a palavra para a Érica, né? Muita linda mensagem, né? Do Evangelho. O Yusca está registrando aqui, de fato. Muito bonito, poética, né? Essa passagem é muito bonita mesmo. Érica, você, né, pode fazer a prece, meu amigo. Está com você. Diante desses belíssimos ensinamentos, André, eu convido a todos a fecharem os olhos, fazer essa comunhão com Deus, com Jesus, nessa aliança de fé e esperança, agradecendo ao Mestre Jesus, ao nosso Pai Celestial, por mais essa oportunidade de aprendizado, de iluminação interior, mas, acima de tudo, pela oportunidade da vida, por mais um dia de vida, Senhor. Muito obrigada. Obrigada pela nossa vida, pela vida daqueles que nos cercam, que nos são caros. Obrigada por estar conosco, nos conduzindo nesses dias difíceis. E fortalece, Senhor, a cada dia a nossa fé, a nossa esperança no porvir. Não nos deixe sucumbir diante das adversidades do dia a dia, mas fortalece-nos, Senhor, na Tua palavra e nos Teus ensinamentos, para que possamos, como instrumentos da Vossa misericórdia, servir aos nossos irmãos mais necessitados. Um pouquinho que seja, mas diminuindo, Senhor, a cada passo, as dores do caminho. Fortalece-nos, Senhor, hoje e sempre. Ilumina o palestrante da noite, para que ele possa trazer para cada um de nós esses bálsamos de conhecimento e de luz da Tua doutrina. E que nós sejamos, Senhor, inspirados no entendimento, e que possamos colocar em prática em nossas vidas, cada vez mais, a Tua misericórdia. Seja conosco, Mestre querido, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Assim seja. Muito obrigado, Érica. Vamos agora passar a palavra ao nosso irmão Saturnino, né? Antônio Saturnino Nogueira. Nós teremos até 8 horas e depois abrimos para perguntas e respostas. Nosso irmão Saturnino vai tratar do tema da encarnação dos espíritos, né? Com a palavra, e aí, dúvidas, questões, vocês podem ir registrando no chat ou colocar oralmente depois, tá bom? No momento propício. Ok. Um abraço, Ok, então. com a palavra. Vamos dar início à nossa conversa, né? Do capítulo 2 do livro dos Espíritos, né? Esse tema é bem focado lá. Esse tema lá é no livro dos Espíritos, de encarnação dos Espíritos, né? Em algum momento a gente vai aqui fazer alguma confusão com reencarnação, porque vamos entender aqui o processo de como é que se dá o processo da encarnação, a necessidade da encarnação, né? A gente acaba caindo em aspecto da reencarnação, mas vamos entender melhor esse tema, tendo como fundamento algumas obras de André Luiz, Livro dos Espíritos, né? E a gente vai buscar tentar compreender melhor esse foco. Nós vamos falar do processo em si, inicialmente, o significado da encarnação. É uma palavra, né, que vem do latim, encarnare, que significa fazer-se carne, tornar-se carne, né?
E muitas vezes a gente se questiona qual a real necessidade da gente estar aqui no corpo físico, voltar para um corpo físico. A gente se pergunta, será que a gente não poderia permanecer sempre num estado de espírito? A questão 132 do Livro dos Espíritos, ela pergunta qual o objetivo da encarnação, vem nos esclarecer de uma forma assim, muito ampla, se a gente for analisar cada contexto em que coloca, o verdadeiro objetivo. E, às vezes, aí vem também mostrar a compreensão da justiça dessa encarnação, da necessidade dela. Então, em si, né, a encarnação é esse retorno do corpo à matéria, após um período, né, que esteve no mundo espiritual. E, como sabemos, há uma necessidade desse processo se repetir. Por que esse processo, por que é necessário esse processo ocorrer, da encarnação, da volta ao corpo, né? O objetivo, né, essencial é chegar à perfeição. Mas nós, lá no Livro dos Espíritos, coloca que devemos suportar as vicissitudes da vida, ou seja, as dificuldades da vida. Se a gente for refletir melhor, a gente começa a entender que a gente não pode estar reclamando da vida, já que quando a gente volta, já veio definido a regra do jogo. Não foi viver um paraíso terrestre, que às vezes a gente sonha o paraíso aqui na Terra, mas sim veio para suportar as dificuldades. E Deus está ao lado de todos nós para nos fazermos forte e enfrentar as dificuldades, né? Mas todos nós fomos colocados numa condição de poder suportar a parte que cabe na criação. O problema é em que em muitos momentos a gente, envolto de pensamentos que se desvirtua dos ensinamentos amorosos do Cristo, é que a gente começa a dar um novo rumo à nossa vida, rumo esse desconectado com a perspectiva do objetivo da encarnação. Ou seja, a gente entra por um caminho de trevas, digamos, e a gente começa a experimentar sofrimento. Muitas vezes a gente passa a se revoltar, né? Eu falo aqui a gente, no geral, não estou especificando exatamente os espíritas, né? Porque os espíritas, em tese, ela é para aprender a suportar as vicissitudes da vida, é para saber que a vida é cheia de dificuldade e que essa dificuldade é uma benção que Deus nos coloca, né? Como diz no Evangelho, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos, e diz que para a gente suportar de uma forma tranquila, paciente, resignado, né? Só que, no geral, a população em geral, e até nós, espíritas, somos revoltados com essa perspectiva, porque queremos uma felicidade, queremos uma paz sem trabalho, sem conquista, sem desenvolver sentimentos amorosos para com os nossos irmãos. Então, às vezes, a gente quer a coisa de forma gratuita. Quando a gente vê lá no livro Missionários da Luz, capítulo 12, existe uma citação de André Luiz que diz o seguinte: a importância do corpo, o corpo físico na crosta terrestre, que representa uma bênção de nosso Pai eterno, constitui primorosa obra da sabedoria divina. Quando a gente faz uma leitura de um trecho desse, André Luiz fazendo essa menção de importância ao corpo, às vezes a gente entra num choque muito grande de realidade, porque muitas vezes desprezamos o corpo. É claro que o cuidado essencial é com o espírito, mas o espírito precisa desse corpo para desenvolver bem aquilo a que ele se propôs quando veio para cá. Aí, muitas vezes, as pessoas estragam esse corpo com os vícios, estragam o corpo com os maus pensamentos, né?
com ações incoerentes com o verdadeiro amor pregado pelo Cristo, né? Então, é importante aqui a gente compreender a necessidade de preservação do corpo, de entender que o corpo é altamente necessário para o espírito cumprir determinadas tarefas, evoluir. Imagine só, se eu não estou no corpo e eu vou conseguir perdoar alguém que me prejudicou no passado. Como é que vai ser? A gente vai ver alguns exemplos aqui, eu vou citar alguns exemplos, para a gente compreender melhor também a importância do corpo, a importância desse processo de retorno do espírito. A encarnação, né? E o que é que pode ocorrer no processo de encarnação, né? Podemos ter um caso que é, em geral, a regra mais geral, processo da expiação. Quando você encarna, você muitas vezes vem para expiar alguma falta, muitas vezes tenebrosas, né? Relativamente à lei de causa e efeito, digamos, né? A lei de causa e efeito. E aí, vamos lembrar um exemplo para a gente compreender esse processo de expiação, da reencarnação. Um exemplo que está lá no capítulo 7 do livro Libertação, né? Da coleção de André Luiz, onde nós temos a seguinte história. Uma mulher, ela casa com um senhor já de idade, fazendeiro, né? Na época de escravos, né? E esta mulher, a princípio, mostra um interesse muito grande, mais pelos bens que ele tem, né? Ela se casa com ele, só que este senhor, de nome Joaquim, ele, na sua fazenda, acomodava uma escrava, né? E tinha, naquela época, o costume de existir romances entre os senhores, as escondidas, né? Aquelas relações incestuosas entre os senhores de escravo e as escravas, né? E dali derivou 2 filhos, dessa relação de Joaquim com esta escrava, né? A mulher de Joaquim, ela descobre com o tempo a existência desses 2 filhos, porque o Joaquim mantinha a escrava numa condição razoável, de uma forma até respeitosa, porque respeitava indiretamente essa questão, esse laço que existia entre eles, né? Mas só que a mulher impõe para Joaquim mandar essa escrava para regiões distantes. Essa mulher acaba morrendo em função de doenças, né? Sem ninguém ter direito a cuidar. Impõe muitos castigos aos 2 filhos que ficaram, e eles são abandonados, morrem de tuberculose. Você imagina o cenário que ocorre. Então, esses 3 que foram vítimas desta mulher, eles desenvolvem dentro de si um ódio tão grande que passa a perseguir esta senhora. E André Luiz, justamente com Gúbio, dando as explicações a respeito desse processo, né? Mostra lá na mulher, no plano espiritual, os ovoides lá no plano espiritual, mostra 3 ovóides, que são justamente esses 3 que a mulher maltratou, levou eles à morte de forma mais direta, né? No caso aí, André Luiz, Hilário, começa a escutar esta mulher de próximo. E começa a escutar o primeiro ovoide dizendo assassina, o outro depois escuta os outros, vingança, né? E assim começa a ver. Olha só, os espíritos que não conseguiram perdoar, que armazenaram o ódio, mudou a sua forma, deixou ela minimizada a um tamanho tão reduzido em forma de ovoide. Olha só como é complexo, né? Mas isso daqui é só para a gente se situar na história, né? Mas qual vai ser a grande questão? Esta mulher, em estágio já de muita perturbação, louca, né? Tenta socorro do Joaquim, não consegue, porque ele está numa dimensão muito distante da realidade, um mal-estar completo, né?
E o instrutor Gúbio vem mostrar para André que esta mulher vai retornar em breve para o corpo físico, vai se consociar novamente com Joaquim, e esses 3 que ela prejudicou serão os filhos dela. Olha só. Mas só que veja bem, aí tem uma coisa, e ele acrescenta mais. Só que esta mulher, durante sua infância, sua juventude, sofrerá perseguição, ou seja, ela vai encarnar, já vai levar esses espíritos colados em forma de ovoides com ela. Ou seja, o processo de vampirização lá, de sucção das energias dela que está ocorrendo no plano espiritual, vai ter continuidade no plano material. É uma questão que a gente foca muito, a questão dos ovoides, né? Esse espírito que perdeu a sua forma porque desaprendeu o amor, né? Desaprendeu o amor e vai acompanhar esta mulher até chegar o momento em que eles encarnem novamente, né? Aí veja só, seria possível esses espíritos perdoar esta mulher sem a passagem pelo corpo? Qual seria a condição de evolução deles? Será que o tempo não seria muito grande para que houvesse uma relação mais amorosa, mais próxima, e essa desconexão dos ovoides no momento da encarnação desses 3 vai se dar de uma forma forçada, né? De qualquer forma, vai ocorrer isso. Olha só, a importância que tem um corpo, a vivência no corpo físico, porque o esquecimento deste passado vai permitir se estabelecer novas relações, né, entre os seres que se comprometeram, e a partir daí estas relações começam a criar uma outra atmosfera, começa a criar uma outra atmosfera, né? Então a gente vê que o corpo realmente é uma grande bênção, porque nesse caso aí citado lá no livro Libertação, eu fico imaginando como seria se não houvesse a possibilidade de um novo corpo ser formado, para que houvesse um esquecimento parcial, para que facilitasse esse desligamento em algum momento desse processo, né? Então, como é importante a existência do corpo físico, esse processo de encarnar, entrar na carne de novo, né? Então, a gente vê a grande importância aí. E vamos ter uma encarnação como prova. Mas, às vezes, a gente pensa, mas ou é prova ou é expiação? Não, é os dois ao mesmo tempo. Muitas vezes, se você melhorou uma coisinha, você passa por determinadas provas. Uma dificuldade pode ser uma prova, não uma expiação. Então, é a gente entender, e tem os casos de espíritos que vêm fazer a Terra evoluir, os grandes missionários da humanidade. Imagine se eles não viessem até nós para trazer a mensagem amorosa, os ensinamentos do Cristo. Imagine como seria complexo manter o entendimento da mensagem amorosa do Cristo sem esses espíritos que viessem aqui à Terra. Então, são diversas as possibilidades para a encarnação ocorrer. Aí a gente poderia perguntar, e aquele espírito, né, que está lá no Livro dos Espíritos, né, a questão, se não me engano, 133. E aqueles espíritos que não fizeram nada de mal, né, não sempre caminhou para o bem, né, precisa de encarnar? Aí a gente tem que lembrar, né, Kardec, os espíritos vêm dizer a Kardec o seguinte, que nós somos criados simples e ignorantes, precisamos de progredir. Olha só, às vezes a gente esquece, se como nos formamos simples e ignorantes, né, como seria esse processo de evolução se a gente não tivesse a possibilidade de ter essa vivência no corpo?
o sofrimento que é experimentado, as dificuldades, né? Que a gente enfrenta, a gente vai aprender com essas dificuldades, né? Aí Kardec ainda pergunta, mas do que adianta, né, ter seguido o caminho do bem, se isso não foi suficiente, né, para isentar o mesmo das aflições da vida do corpo? Ora, processo de aprendizagem. Então, por isso que quando se diz que o corpo é uma grande bênção, André Luiz coloca lá em Missionário da Luz, de fato porque no corpo você passa por suas dificuldades, experimenta o convívio com aqueles que foram muito estranhos com você, ou seja, deveu muito, fez muita coisa ruim, ou eu fiz muita coisa ruim, né? Nós, espíritas, temos uma história de que fulano fez muita coisa ruim comigo, né? Mas não é bem essa história, né? Eu prefiro dizer que eu fui muito ruim, porque se eu fiz alguma coisa boa, já é lucro. Se eu estou dizendo que só fulano fez alguma coisa ruim, eu posso ser pego na mentira facilmente. Então é melhor dizer que eu não fui coisa lá que preste, né? Porque às vezes a gente tem um ego tão inflamado que a gente não assume as nossas imperfeições. A gente diz, não, estou aqui porque Deus mandou, isso não é bem, eu não estou pagando nada, não pequei, nunca fiz nada. Ora, a gente não sabe o nosso passado e às vezes a gente, na nossa vaidade, quer se cobrir de alguma crítica, né? E aí a gente pode perguntar, as pessoas no senso comum falam a questão de alma, de espírito, né? Nós, como todos vocês já têm conhecimento, né? Quando nós estamos no corpo, né? O espírito nosso está no corpo, nós somos chamados de alma, né? Até as pessoas falam de forma equivocada, né? Ah, fulano chegou aqui assustado. Parece que viu uma alma penada. Não, viu uma pessoa encarnada. Talvez ela tenha visto o espírito que está fora da carne, né? E Kardec questiona, mas entre o espírito, né? E o corpo, né? Entre o corpo e o espírito, tem alguma coisa, né? Isso eu estou falando de forma mais, não se atendo às palavras que está lá, né? Tem alguma coisa a mais? Aí vem falar o seguinte, existe sim o perispírito. Perispírito, que é aquele que serve para estabelecer comunicação do corpo com o espírito. É importante para que a gente possa compreender as doenças diversas, os problemas diversos, a gente ter uma dimensão do perispírito, estudar um pouco o perispírito, porque a partir dele é que a gente detecta. Muitas vezes a gente diz, fulano adquiriu determinada doença, então a gente já sabe que essa doença já estava há algum tempo no perispírito. O sentimento que eu nutro de orgulho, de vaidade, foi adquirido em eras passadas, ficou gravado lá no perispírito. E aí a gente vai aproveitar, falando sobre a questão do perispírito, né? De uma regra geral, como todos vocês já têm conhecimento, né? De acordo com o nível evolutivo, o perispírito vai se apresentar de um jeito e, dependendo da evolução, vai se apresentar de formas distintas, né? Por exemplo, lá no Livro dos Médiuns, é o capítulo 7, né? Ele vai falar, por exemplo, do exemplo de Santo Augusto de Ligório, que foi canonizado de forma antecipada porque ele foi observado em 2 lugares diferentes. Ou seja, aquilo que está no meio entre o corpo e o espírito, né? Depender do nível moral, depender do nível da evolução, ele pode, por exemplo, se apresentar em 2 cantos diferentes. O caso, por exemplo, de Santo Antônio de Pádua, né? Que está lá no Livro dos Médiuns também, onde ele estava lá na Itália, se não me engano, e o pai dele estava sendo acusado lá em Lisboa
ele simplesmente se desloca, né? O perispírito dele se desloca e ele é visto lá em Lisboa, Portugal, fazendo a defesa do pai, enquanto que ele estava em outro lugar. Aí é interessante que eu vou até pedir licença para que eu possa fazer uma leitura da explicação desse fenômeno de Santo Antônio de Pádua, né? Está lá no Livro dos Médiuns, né? Quando o homem, por suas virtudes, chegou a desmaterializar-se completamente, quando conseguiu elevar sua alma para Deus, pode aparecer em 2 lugares ao mesmo tempo. Eis como o espírito encarnado, ao sentir que lhe vem o sono, pode pedir a Deus que lhe seja permitido transportar-se a um lugar qualquer. Seu espírito ou sua alma, como quiseres, abandona então o corpo, acompanhado de uma parte do seu perispírito, e deixa a matéria impura no estado próximo do da morte. Digo, próximo do da morte, porque no corpo ficou um laço que liga o perispírito e a alma à matéria. Laço este que não pode ser definido. O corpo aparece então no lugar desejado. Creio ser isto que queres saber. Olha só como, para nós, como é difícil imaginar esse fenômeno. A gente só conecta. Ele estava lá, apareceu lá. Mas imagine como é complexo isso daí. Imagine como precisamos estarmos bem melhorados para que esse fenômeno possa acontecer. Hoje, é importante que a gente reflita. Se a gente fosse pensar em fazer isso, a gente sabe que hoje, daqui a alguns séculos, não faria ainda, né? Imagine só o quanto a gente percebe que é preciso melhorar-se. O quanto a gente percebe, diante de uma leitura dessa, o quanto estamos distante de uma realidade dessa. Ou seja, precisamos trabalhar muito na seara do Cristo para que a gente se melhore e depure o sentimento que ainda nos deixa na condição de sofredores. E é importante demais a gente ter uma dimensão dessa questão. E falando um pouco mais do perispírito, né? Lá no livro Evolução em 2 Mundos, nós vamos encontrar uma citação que, com o objetivo aqui de provocar vocês e eu me voltar a ler de novo esses livros, né? Vou fazer uma citação que está lá no capítulo 2, de Evolução em 2 Mundos, de André Luiz, né? A respeito do perispírito, dizendo o seguinte: ele é santuário vivo em que a consciência imortal prossegue manifestação incessante, formação sutil, urdida em recursos dinâmicos, extremamente poroso e plástica, em cuja tessitura as células, noutra faixa vibratória, diante do sistema de permutas visceralmente renovado, distribui-se mais ou menos a feição das partículas colóides, com a respectiva carga elétrica, comportando-se no espaço segundo a sua condição específica e apresentando estados morfológicos conforme o campo mental que se ajusta. Então, observe aí que o nosso perispírito vai se apresentar em diversos aspectos. E esses aspectos estão relacionados de forma muito direta à questão da nossa evolução. E o nosso perispírito vai se situar na zona do nosso campo mental. É aquela questão que se diz, nós somos o que pensamos, né? Somos o que pensamos. Então, se o nosso perispírito hoje está deformado, que isso está refletindo no nosso sentimento, né? Isso tem uma explicação muito lógica. É em função do nível energético que nos proporciona determinados pensamentos que somos portadores. Então, estamos portando uma energia pesada, uma energia densa entre nós, e está a cada dia nos deformando ou nos melhorando. Então, é preciso que, no dia a dia,
aproveitemos o processo de encarnação se utilizando de uma conquista através de bons pensamentos, mas não só de pensamento vive o homem, como diria, parafraseando, nem só de pão vive o homem, precisa de ação, para que mude esse campo energético, para que haja uma distribuição maior do nosso perispírito em perspectiva, né? Portanto, veja como é complexo a forma em que se apresenta. É importante demais a gente ter um conhecimento para que a gente entenda, por exemplo, os fenômenos mediúnicos, entenda como ocorrem as doenças de nível mental, ocorrem os processos obsessivos. É fundamental a gente ter um estudo. E como tudo gira em torno do pensamento, né? Vamos falar aqui de algumas propriedades do perispírito. Por exemplo, a plasticidade, né? Então, o perispírito vai se apresentar da forma como a mente comanda. O exemplo que eu dei do livro Libertação, observa que o perispírito lá deles estava em forma de ovoide, né? Então, a forma que ele vai se adaptando à forma. Por exemplo, ele pode se apresentar em forma de um lobo, por exemplo, em forma de um leão, em forma de qualquer outro animal, de uma cobra. Então, nós vamos ter aí o fenômeno da licantropia. Então, a plasticidade é a forma de se adaptar o perispírito ao conteúdo da mente. Agora, a alteração vai estar limitada a quê? Ao grau de evolução. Então, essa forma, essa modificação da forma do perispírito está relacionado ao grau de evolução. Um espírito superior não vai conseguir se transformar assim, não vai se transformar de uma hora para outra em um animal, certo? O perispírito, por exemplo, ele tem uma densidade, ou seja, tem um peso, ele é matéria. O perispírito é o quê? É matéria. Porque estamos falando de um perispírito ainda denso, de acordo com o nosso grau evolutivo. Um perispírito nosso é muito grosseiro. O de Jesus a gente não tem nem como estar imaginando qual seria o aspecto do perispírito de Jesus. Então, existe uma propriedade chamada de densidade, né? Que está muito relacionada à questão da matéria, de ser matéria, né? E essa densidade, claro, varia de pessoa a pessoa, porque está relacionado ao grau evolutivo, ao feixe de luz que possa se projetar em cima. E esse feixe de luz, na verdade, é determinante com as suas ações, com seus pensamentos, né? Existe uma outra propriedade que é ponderabilidade, né? Que é justamente o peso do perispírito está condicionado à evolução. Quanto mais atrasado, mais pesado o perispírito, né? E o inverso é verdadeiro, né? Luminosidade. Às vezes quando a gente está estudando as obras de André Luiz, de Mané Filomeno, de outros, né? A gente nota muito referência. Determinados espíritos, a gente via alguns feixes de luz branca, cefarina, outro, nós víamos luz escura. Então, isso está relacionado, né, à condição, à evolução, o plano físico em que ele se encontra, né? Então, há essa propriedade, né? Porque, na verdade, a gente vê o perispírito, o médio, que tem a visão, vê o perispírito, né? E, às vezes, vê, eu vi muito escuro. Aí eu disse, eu vi caindo aquelas luzezinhas, piscando, como se fosse uma árvore de Natal. Para a gente ter uma ideia, né? Perispírito pode ter uma outra propriedade chamada de penetrabilidade, né? Mas, quando a gente faz algumas leituras e trata de casos de encontro de espíritos que está
muito atrasada, está num processo de muita perturbação, eles não conseguem passar uma parede para outra. É interessante que, de acordo com o nível mental deles, eles não conseguem passar, mas que eles podem passar. Porque a gente diz, o espírito passa por qualquer parede. Opa, vamos lá. O espírito está num estado relativamente normal ou ele está num estágio de perturbação tão grande que não se reconhece? Porque muitas vezes ele olha para a parede e ainda está com a mente do que foi encarnado, na época do encarnado. Ele não mudou nada. Então, ele continua pensando que não é possível passar uma parede de um local para outro, né? Obviamente que tem uma outra propriedade, que é a visibilidade, que até indiretamente já falei, que só os médios videntes é que podem ver aquele espírito, né? Aquele perispírito, uma outra propriedade. O perispírito, né, também pode se tornar tangível, aí é a tangibilidade. No caso aí, pode até ser tocado. No primeiro caso, lá do livro dos médios, Santo Agostinho, poderia ser tocado. O perispírito pode se expandir conforme as condições em que se encontra, né? Pode passar por mutações, né, de forma. Por exemplo, as formas podem evoluir. Então, há uma mutabilidade. Até cheiro você pode ter como propriedade no perispírito. A temperatura também é possível ter essas sensações, né? Então, a gente viu essas várias propriedades, né? E a gente vai ver o seguinte, que o perispírito, de acordo com a condição mental em que se encontra, né? Ele vai o quê? Se apresentar de forma diferente, suas propriedades vão variar. Aí a gente vai lembrar de uma passagem que também está lá no livro Libertação, que trata da deformação do perispírito. No capítulo 5, né, que fala sobre alguns casos dolorosos, né, existe a figura do juiz, do justiceiro, né, questão de Gregório, né, que André e Tonhão sabem muito mais do que eu falar sobre esse tema, né, do Gregório, né. Então, lá eles fazem uma reunião para fazer o julgamento das pessoas que cometeram erros. E é interessante nesse capítulo, né, que ele chega e diz: nós não acusamos ninguém. Quem acusa são vocês mesmos. Nós apenas relembramos. É mais ou menos assim o texto que está lá. Apenas relembramos. E aí eu fiquei refletindo quando eu estava lendo essa passagem. Olha só, aquela questão da consciência culpada. Se nós não temos uma consciência tranquila, não temos paz interior, o nosso inferno é construído a partir da nossa mente. E isso deixa muito claro lá nesse capítulo. Porque lá tem um julgador impiedoso e começa a hipnotizar. E ele consegue essa hipnose a partir do instante em que deixa a pessoa debilitada, relembrando o passado tenebroso dela. Não? Então, existe lá uma mulher de organização frágil, né? E essa mulher começa a rezar, começa a gritar, chorar em desespero, porque vai para esse julgamento em tese, né? Entre aspas, esse julgamento, entre aspas. E ela já começa a gritar, perdoa, oh meu Deus, aí começa, como se fosse tivesse em estado de torpor, uma drogada, né? Algo que forçando ela a se desnudar, a revelar todo o seu íntimo, né? Aí a pressão começa a ser exercida, o processo hipnótico, e ela começa a falar. Matei meus 4 filhinhos pequenos, dei fim ao
o esposo intolerável. Ela diz, o crime é um monstro vivo, porque durante todo o processo em que ela viveu no corpo, ela não conseguiu fugir desta realidade, desse sentimento de culpa, né? Buscou se afogar em drogas, bebidas legais, bebidas que era legal, né? Começou a se encharcar, essa mulher. Começou a construir a sua loucura, né? E, continuando, né? Ela começa a pedir novamente drogas, bebidas, né? E começa todo um processo. E o que é que ocorre? Eles começam a lavrar a sentença. Qual é a sentença? Eles começam a hipnotizar e começam a dizer, loba, loba. Aí essa mulher, de tanto constrangida, de tanta consciência culpada, ela começa a sentir-se uma loba. Curva a cervical, que é o tipo, né? Ficar no formato de um lobo, né? Essa mulher começa a se curvar e se transforma em uma loba e começa a dizer que é uma loba mesmo. Ou seja, o perispírito dela passou por um processo de uma transformação muito grande, até chegou a transformar-se em uma loba, que aí tem um fenômeno da licantropia, porque existia uma consciência. E note que os julgadores, entre aspas, eles não fizeram nada mais do que relembrar, do que botar a culpa, do que fazer ela sentir-se culpada, do que ela chegar no estado de loucura, e ela, num processo hipnótico que se tornou relativamente fácil, ela começou a trabalhar. Então, a trabalhar a mente dela para se transformar em uma loba. E isso ocorre justamente pelas construções mentais dela. Cometeu o assassinato, não se libertou dessa consciência culpada, chega no plano espiritual, é perseguida. Observe, então, o nosso perispírito vai se deformando. Portanto, quando estamos aqui no corpo, é importante demais a gente cuidar dele, cuidar do nosso perispírito. E como é que a gente vai cuidar do nosso perispírito? Cultivando os bons ensinamentos, buscando mudar a nossa sintonia mental. Porque tudo que ocorre, tudo que concorre para a nossa perturbação, para a nossa loucura, está relacionado às nossas ações. Nós criamos o nosso céu, nós criamos o nosso inferno a partir das nossas atitudes. Então, a gente vai observar num caso desse, quando chegar numa reunião mediúnica, o médium está imitando um lobo, querendo arranhar, justamente a gente vai entender que esse perispírito é de um espírito muito sofrido, que se perdeu na imensidão do cosmos porque não aprendeu o amor. Ao contrário, buscou destruir. Aí, nesse caso, vai ser o quê? Necessário voltar ao corpo em algum momento para desfazer, claro, vai passar um período ainda para se desprender dessas energias tão pesadas. Portanto, é necessário que a gente compreenda o perispírito, vê os diversos aspectos que envolvem como se comporta o nosso perispírito, relacionado aos conceitos que nós criamos de nós mesmos. E criamos os conceitos de nós mesmos a partir das nossas atitudes. Se são atitudes alicerçadas dentro do Evangelho, nós teremos um avanço, nós aproveitaremos o corpo físico. Ao contrário, nós perderemos uma grande oportunidade. Daí, a gente precisa valorizar mais esse momento em que a gente está no corpo, trabalhando as nossas imperfeições, buscando se reajustar
perante a lei de amor e compreendendo o sofrimento do outro, entendendo que nós voltamos para cá não para viver aquele paraíso pleno que a gente tanto sonha, mas sim para a gente expurgar aquele passado que foi difícil, se melhorar em um passado difícil. Não é que a gente necessariamente foi aquele espírito tenebroso, mas que a gente precisa buscar entender melhor essa sintonia da nossa mente com o cosmos universal, com Deus, para que realmente a gente possa aproveitar mais essa grande oportunidade, essa grande dádiva, que é o nosso corpo, oportunidade que nós temos a cada dia, né? Então, a gente muitas vezes vê, voltando lá para o Livro dos Espíritos, né? A questão dos materialistas, anatomistas, fisiologistas, né? Que ele coloca lá, faz a pergunta, né? Por que os anatomistas, fisiologistas, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Olha só, o fisiologista se refere tudo ao que ele lê, ele vê. Orgulho dos homens que creem em tudo saber e não admitem que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento. Sua própria ciência dá-lhes a presunção. Pensa que a natureza nada lhe pode ocultar. Ou seja, na nossa sociedade, pessoas que ainda estão vivendo o pleno materialismo, né, é porque são pessoas ainda que estão distantes de um conhecimento dos princípios cristãos. São pessoas orgulhosas, são pessoas que ainda não toleram. Não é esse estudo, não é o fato de você buscar ciência, conhecimento, que você vai se tornar materialista. Porque quanto mais nós adquirimos conhecimento, mais nos aproximamos de Deus, porque vamos nos tornar racionais. Mas só podemos fazer isso se a gente fazer um grande esforço, enquanto está no corpo, para combater os nossos orgulhos, as nossas vaidades, as nossas presunções. De forma que vamos pensar na questão da encarnação como elemento de grande significação para que a gente possa aproveitar, se esforçar mais, trabalhar mais em favor de mim, em favor do outro. Porque quando eu estou trabalhando a favor do outro, eu estou trabalhando ao meu favor. Às vezes a gente pensa, fulano está se matando pelos outros, fazendo bem. Será que ele está se matando ou ele está vivendo mais, de forma mais intensa, mais feliz, com menos perturbações? A gente tem que pensar nessa perspectiva. Só que hoje as pessoas ainda não entenderam o significado de estar no corpo, a importância e a dádiva divina que é voltar para o corpo. Mas que o Mestre Jesus possa nos envolver com seu imenso amor e possa fazer com que a gente compreenda essa importância e trabalhe os nossos pensamentos, as nossas energias, para que tenhamos um perispírito, quando a gente for o corpo abandonar, se desligar do perispírito, a gente tem um perispírito mais saudável, que a gente possa viver melhor no plano espiritual, continuar a trabalhar e depois voltar para se aperfeiçoar mais. Que o Mestre Jesus possa nos envolver com seu amor, hoje e sempre. Muita paz a todos. Obrigado pela atenção. Muito bem, Saturnino. Passou, foi rápido a palestra. Quando eu vi, já tinha terminado. Muito bem. Vejam, vamos seguir nas perguntas. Já tem um comentário aqui de Arikson, né, até registrar a presença, né, de vários franciscanos, inclusive do Antônio Fernandes, nosso presidente. Arikson já colocou, né, uma questão aqui, e vocês fiquem muito à vontade para lançar questões para a gente conversar. Nós temos uma referência até 8h30, mas isso é uma referência. Pode acabar antes, né, se esgotar as questões, mas o nosso limite é às 8h30. Né? Arikson colocou uma questão aqui muito interessante, né? Pergunta para Saturnino. Sabemos, à luz da ciência e da doutrina espírita, que o perispírito designado para determinado corpo, a ele se liga já no momento da concepção. Pergunto, é possível que no momento em que a criança vem à luz, um obsessor, um desafeto mútuo,
em várias encarnações passadas, se liga a ele ou ao seu perispírito? Quer dizer, a obsessão pode começar no berço? No caso, eu citei o exemplo lá do livro Libertação, né? Em que aquela senhora lá, dona de escravos, né? Ela é responsável de forma indireta pela desencarnação dos três, né? E começa a perseguição no plano espiritual. Quando ela retorna para o corpo, eles ainda estão conectados nela, tanto é que ela passou por muitas dificuldades, né? Muitas perturbações. Então, veio conectado, né? Então, há essa ligação lá do perispírito, tá lá. Só depois que o processo de encarnação dos outros se completou, é que houve aquele afastamento. Então, houve a necessidade dos que foram ultrajados de reencarnar para poder se desconectar dela, porque ficou o tempo todo conectado com ela. Não sei se já responde a pergunta, né? Muito bem. Não sei se a Alice quer comentar, mas Yushka levantou a mão, muito bom. Palavra, Yushka. Certo, eu até entrei pelo celular, porque eu queria fazer a pergunta assim, né, no áudio mesmo. Então, deixa eu me afastar um pouco, porque dá um eco aqui, que eu estou no... Que tal os dois, o notebook e o celular? Deixa eu só... Peraí. Vou desligar aqui o som do notebook para ver se melhora. Pronto. Então, Saturnino, eu queria dizer que eu gostei muito da palestra e no início, assim, me empolgou muito porque eu lembrei bastante de um filme que eu amo, que é o Soul, que é uma animação da Disney, que está até concorrendo ao Oscar hoje. Eu não sei se vocês assistiram, mas, assim, fala muito sobre a escola da vida, sobre a interpretação que eu fiz, né? Então, é um filme que fala sobre vida após a morte e tudo, então é bem interessante. E essa sua abordagem me lembrou bastante esse filme. E, assim, eu já ouvi alguns ditados, né? Algumas pessoas que dizem assim, eu tenho uma alma antiga, né? Eu tenho uma alma velha, né? Como se a alma tivesse idade. Não existe essa idade, mas eu queria saber se a gente, quando reencarna, a gente traz cicatrizes de outras reencarnações e se seria no perispírito que ficariam essas cicatrizes. Pronto, está a nível de perispírito, né? Essa questão. Digamos que o camarada, numa encarnação anterior, teve as suas vísceras devoradas com um facão, né? E ali ele não esqueceu, ficou marcado lá. Numa próxima encarnação, ele pode vir com problemas na região do estômago. Algumas doenças na região do estômago. Então, fica essa marca de uma ação. Digamos, chegou um tiro no peito, por exemplo. Pode vir com um problema cardíaco, sentir aquelas dores. Está marcado lá no perispírito, né? Seu tiro. Era isso, né? A pergunta? Então, essas marcas ficam registradas no perispírito, né? Ô, Saturnino, inclusive, acho que um exemplo interessante é a pessoa que fumou, desencarnou, não é? E nesse processo de desencarnação, mas ele desencarnou de outras razões. Mas o fumo, o pulmão está ali impregnado e aquilo passa do corpo para o perispírito, né? Numa próxima encarnação, ele vem com asma, né? Como consequência do vício. Acho que é um exemplo interessante. Eu vou passar a palavra para Bino. Eu acho que tem outra pessoa que tinha levantado, a Aninha, se eu não me engano, tinha levantado a mão para a gente continuar conversando. Eu queria só fazer uma observação em relação a esse filme que o Usca citou. Eu lembrei também da palestra do Saturnino desse filme. E uma mensagem muito interessante que esse filme passa é porque, assim, a gente pensa muito também na nossa tarefa, na nossa missão, não é? Que a gente tem que cumprir na Terra. E o filme coloca uma questão para a gente que eu acho muito significativa, que é, assim, aproveitar essa encarnação, o prazer de estar vivo, os pequenos momentos,
não são momentos extraordinários, são momentos ordinários. Aqueles momentos que a gente está com as pessoas que a gente ama. Como isso é significativo, é isso que deve dar sentido à vida, né? Então, compartilhar uma refeição, né? Pisar na grama, tomar um banho de chuva, né? E com as pessoas que a gente ama. Então, isso é uma coisa que dá sentido à vida, que vale a pena a vida ser vivida, né? Que é muito bom estar aqui e estar vivo com saúde, né? É isso. Mas em si, a mensagem do filme. Mas o filme tem muito interessante, né? Assistam. Vejam aí, não sei se a Aninha quer comentar alguma coisa, ou passo para a Bino. Não sei se ela... Se a Aninha quiser, pode ficar à vontade. Eu entendi que ela tinha levantado a mão, baixou, né? Mas, Bino, enquanto ela não fala, pode falar, porque aí a gente vai continuando conversando com o Saturnino. Quando a gente cuida, já terminou a palestra, né? Saturnino tem a fala fácil. E apesar do tema ser muito delicado, muito profundo, né? Requer várias outras palestras, né? Então, a reencarnação, ela é o nosso dogma, com a diferença que nós podemos conversar sobre ela, né? E a questão, quando Saturnino fala dos espíritos obsessores, né, que incutem na pessoa que ela é uma loba e tal, aí eu ouvindo isso, me lembrando dos pais e dos criadores, dos filhos, que também incutem nos filhos isso, quando diz você é preguiçoso, você é incapaz, você é incompetente, né? Então, isso vai para a personalidade dessa criança. Então, a evolução, para mim, não acontece somente aqui, lá, enquanto encarnado, mas também lá. Só que as perseguições em algumas pessoas também ocorrem lá. Então, o que fazer? É a questão de nossas escolhas, porque os nossos sofrimentos, os problemas que nós enfrentamos aqui, eles são frutos de nossas escolhas aqui, um percentual altíssimo, né? Acho que uns 90%. Sobram poucos percentuais de reminiscências, né? A maioria é daqui, né? Nossas escolhas, a questão dos vícios e tal. A palestra de ontem de André Luiz no Ceará foi muito esclarecedora nesse ponto. Então, enfim, nós só temos este momento que nós estamos aqui. O passado não existe mais, o amanhã também não existe. As pessoas que estão aqui assistindo à exposição do irmão Saturnino, não há nenhuma garantia que amanhã estará vivo, né? Então, é isso. É meio assustador, mas é essa a realidade. Então, o que vale é o que nós estamos fazendo desse momento. Daí é o que está aqui, né? O que está aqui. A questão são tantas informações, tantos conhecimentos, que às vezes a gente não sabe lidar com ela, né? Então, o bom senso sempre. O bom senso sempre, e como muito bem falou ontem o André Seal, não tenha vergonha de pedir ajuda, porque, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, a gente precisa de todo mundo. Então, obrigado aí, Saturnino, pela exposição. Obrigado aí pelos comentários, né? E vamos editar esse negócio aí, né? O camarada foi fazer o comentário do Evangelho de improviso, André botou de improviso, fez um comentário, parecia que tinha treinado fazia tempo, né? Por que é que ele não vai dar palestra? Não queria saber, entender isso daí, né? Era mesmo, rapaz. Esse negócio aí já está ficando constrangedor. Eu tenho que... Segunda palestra... Já vamos fechar aqui o dia.
segundo domingo de junho. O primeiro já está fechado, segundo é bingo. Pois é, já que a Arilson é parecido com ele, já deu palestra e dá palestra direto, né? Vamos botar ele também. É isso. Pois é, e eu estou tão sentindo que queria até a barba, viu? Estou quase acabando o namoro com ele aí, viu? Não, mas ainda fiquei confuso. Pois é, amigo. Pode falar, fica à vontade. Ei, você quer falar, Nilton? Quero sim. Eu levantei a mão. Eu queria... Eu li um pouco das obras de André Luiz, mas recentemente, cerca de 3 anos, eu li um livro de Vanderlei Oliveira, um médium de um centro, agora me fugiu a memória, o centro espírita que ele dirige, salvo engano, em Minas Gerais, Goiás, por ali. Que o título é Os Dragões, e o cerne da história tem uma frase que eles colocam como subtema, que é o diamante no lodaçal não deixa de ser diamante, né? Assim somos nós, os espíritos criados por Deus. E eu queria exaltar, mediante a leitura dessa obra, uma passagem interessante que eu vi também um vislumbre dela lá em André Luiz, num dos textos, num dos livros dele, que os médios foram em desdobramento para fazer o resgate de alguns irmãos que já estavam na condição de lodo mesmo, né? Eles já jaziam há tanto tempo nos umbrais mais profundos que era como se eles estivessem se desmanchando, como se fossem uma lama, né? um lodo. E aí eles precisaram combinar essa tarefa com o pessoal dos terreiros de Umbanda, porque daí vem, eu queria ressaltar isso, a importância da carne e a importância do sacrifício de alguns médios, no caso, os nossos irmãos lá dos terreiros, que se prestam a esse serviço, né? A esse serviço de caridade. Porque os espíritos estavam numa condição de definhamento tão grande que eles sequer se percebiam na condição de espírito. Eles já estavam naquele período ainda de Jesus tirar lá do barro, Deus tirar lá do barro e fazer soprar na narina, né? Então, eles escolhiam aqueles irmãos em baldes, em vasilhames, né? E levavam para os terreiros de Umbanda, e lá, enquanto os irmãos estavam na gira, eles simplesmente jogavam aquele material, e na hora que batia no corpo do médium, ele, aí, quem já viu sabe como eles têm aqueles estertores, né? E a importância disso é a provocação do choque anímico, para provocar no espírito que jazia em tal condição de definhamento, a condição de lembrar-se de cria de Deus, de filho de Deus. A importância da carne, a Bino falou agora, que é importante a gente debater bem mais esse tema, porque vai muito além do simples processo, eu digo simples, é até um atrevimento meu, revela até desconhecimento de causa, reencarnatório, né? Desconfio eu que, entre aspas, nós vivemos essa relação parasitária, né? Na verdade, não, como bem disse o Paulo, nós não somos nós, a carne, né? O corpo físico que vive, mas o espírito, né? Parodiando lá, fazendo um intertexto com a conversa de Paulo, mas o espírito que habita em nós é que vive, né? Posto que nós voltaremos ao que éramos antes. Por isso que eu fiz essa pergunta, porque ela me confunde às vezes, né? Devido a essa relação de energia provocada pelo sentimento, notadamente o ódio, que incita a vingança,
como Saturnino falou aí, é possível sim um acoplamento. E já, inclusive em André Luiz, né? Eu acho que é Mensageiros da Luz, salvo engano, agora as coisas estão me fugindo, fala nessa questão da simbiose. Há espíritos, o encarnado no corpo, que é dele pela determinação do planejamento, né? Mas no mesmo espaço, entre aspas, o espírito que o obsedia tem uma ligação tão forte com ele que ele desenvolve uma simbiose. Então, por ondas mentais, seja por isso, ou seja por hipnose, ou por sugestionamento repetitivo, ele consegue, juntamente com o seu hospedeiro, né, manter aquele relacionamento de amor e ódio, né? E aí um acaba sucumbindo ao outro, ao mesmo tempo que sofrem juntos. Era esse comentário que eu queria fazer. É interessante, Ari, quando você fala nos pais de santo, né? Até nós, alguns espíritos, ainda tem esses preconceitos, né? No centro espírita, o pai de santo que vem para realizar o trabalho, né? São aqueles que vivenciaram em épocas passadas no mal, mas que agora está trabalhando no bem. Por que é que eles são convocados, às vezes, para ir para regiões trevosas? Porque eles são especializados nesse tipo de trabalho, têm maior conhecimento do que muitos espíritos que trabalham conosco dentro da doutrina espírita. Então, eles são elementos importantes, né? Que às vezes o camarada, mas tem um preto velho aí no centro. Sim, daí tem vários. São experientes, estão trabalhando no bem, e é fundamental em trabalhos de deslocamento mais aguçado, né? Quando tem regiões muito tenebrosas, muito lodosas, geralmente se usa essas expressões, é necessário que esse vá, porque alguns espíritos não têm a condição de chegar até lá sem se abalar, sem transformar o seu perispírito lá. Então, é necessário ele, é importante demais isso daí, né? A questão dos preto velho no trabalho, auxiliando o centro espírita em trabalhos de resgate, em trabalho de trazer para conscientizar, é fundamental para que haja um êxito no trabalho. Né? Tudo bem. Sabe que eu estou estranhando é o silêncio de Tonhão, que não falou ainda por aqui hoje. Eu já ia até falar, viu, André? Porque nós cunhamos carinhosamente Tonhão de macumbeiro-chefe ou obsessor mor. Ele não deixa ninguém no sossego, né? Não, André, eu gosto muito de ouvir. Eu já falo no comum, já falo demais. Eu prefiro mais ouvir nesses momentos assim, né? Só fazendo um pequeno acréscimo, existe um estudo fantástico nessa linha de perispírito, que é do Dr. Ian Stevens, que morreu em 2017, que é aquele autor daquele livro 30 Casos de Reencarnações, parece. Acho que é 30 Casos, 20 Casos de Reencarnações, o nome do livro, né? E ele, estudando lá essa questão do perispírito, que ele não estava estudando o perispírito porque estava estudando as famosas marcas de nascença. E ele se deu o trabalho de ir atrás das certidões de óbito, né, dos atestados de óbito dessas pessoas que diziam, que se lembravam em criança que tinham morrido em tal época. Então, ele tinha um arquivo fantástico isso aí, e ele comprovou que há algumas coisas assim notórias que a pessoa marca de nascença já tinha sido de vidas passadas, o que corrobora exatamente com o que foi dito aí, que é a mente que formata o perispírito e o perispírito formata o corpo, aquele processo que André Luiz chama de filogênese, né? O retorno à carne, né? E aí, a partir disso aí você vê que a maioria dessas doenças pré-existentes ou adquiridas no transcurso da vida sem causas aparentes, tipo câncer e pessoas não fumantes, elas só podem ter duas procedências.
o espírito grava, pelas emoções fortes que teve no passado, com aquela consequência, com aquele fato, ele grava e joga lá no momento que vai gerando o corpo. É muito comum casos de suicidas que vêm com as marcas já, o corpo já com aquele problema lá, fisiologicamente falando. E o doutor Ian Stevenson, né, ele vai por essa linha, ele foi atrás procurar a pessoa que nasceu com a perna torada logo abaixo do joelho, né, que quando criança tinha sido um acidente de trem, e ele foi lá e, na outra vida anterior, a pessoa realmente ele vinha bêbado, caiu na linha do trem, o trem passou por cima da perna. E ele já nasceu sem a perna, né? Mostrando a interdependência entre mente, perispírito e corpo físico. E isso dá algo bastante interessante, porque quando essas doenças aparecem sem justa causa, né, aparentemente sem justa causa, André Luiz nos ensina. Eita, Tonhão, acho que batesse no negócio do som. Parou em André Luiz nos ensina, aí teu microfone fechou. Ok, agora. Abriu de novo. André Luiz nos ensina que, nesses casos de doenças pré-existentes ou mesmo posteriores, só pode vir duas coisas. Uma terceira mente, que influencia a nossa mente, que vai influenciar o nosso corpo, porque há uma ligação direta, né? Mente, espírito, mente, perispírito e corpo, ou uma relembrança nossa de um fato que nos foi traumático, bastante emocionalmente, né? E isso faz com que a gente se lembre, e ao se lembrar, a gente encharca as nossas células físicas com os conteúdos psíquicos, com as energias da nossa mente, e por isso isso influencia diretamente. Então, abre-se o rombo no perispírito, aquele rombo a mente transfere para o corpo físico, que é uma cópia desse. Então, é algo bastante interessante esse estudo do Dr. Ian Stevenson. Não tem tradução, o nome do estudo é Marcas de Nascença, né? Mas ele tem isso aí, muito interessante essa questão do perispírito. A gente não pode esquecer também uma coisa interessante, que a gente espírita sabe, conforme o Bino falou aí já, a gente sabe que é assim, mas por falta de vivência a gente não consegue perceber na gente quando a coisa está acontecendo, né? A gente já passamos por vários casos de pessoas que não têm obsessores, porque ela não precisa, ela mesmo consegue desagregar o seu corpo físico. Ela rememorou o passado, e essa rememorização do passado a nível mental ocasiona a lembrança do que aconteceu naquele tempo, a lembrança se instala no perispírito e, ao mesmo tempo, do perispírito se transfere para o corpo físico, né? Então, tem sempre esses detalhes assim, nessa questão do perispírito, que é realmente algo fundamental, como fundamental o corpo físico. Só evoluiremos reencarnando. A gente vai para lá para receber as lições, mas a prova a gente tem que descer para cá, via perispírito, via corpo físico. Tá ótimo, muito bem. Saturnino, lembrei quando você estava fazendo a palestra, lembrei de fato daquela passagem da libertação de Gregório, né? Gregório tem aquele encontro com aquela mulher, né? Que ela, quando desperta, ela grita, né? Vinho, prazer, né? E aí ele faz aquele processo de sugestão hipnótica, né? Você é uma loba, você é uma loba, e ela vai tomando a forma como você narrou muito bem. Eu acho essa uma passagem que chama muita atenção. Mas também tem outra passagem que é o outro lado, né? Que ali é o Gregório fazendo mal, né? E depois é o Gregório tendo um reencontro com um espírito de luz muito especial. Não sei se tu te recorda dessa passagem, se quer comentar. Já... A Matilde, a mãe dele. A Matilde. A mãe, exatamente. Eu não queria entregar para a mãe exatamente, é isso aí. É a mãe dele. O que é que você me disse, Saturnino? Se você quiser comentar essa questão, eu acho muito bacana. Eu não estou bem lembrado mais desse capítulo, faz uns dias que eu não leio, eu dei só uma revisada, né? Mas pode comentar, se você lembrar. Não, dizer do encontro que ele tem com ela, né? Porque ele está naquele campo, vai pegar
Eu também faz muito tempo que li, né? Libertação. Mas ele está num campo, ele vai em busca de uma equipe espiritual que o André Luiz participa, que está levando uma série de irmãos que estavam lá obsediando, né? A casa que o Gregório tinha uma jovem que vampirizava à distância, né? E tinha um processo de obsessão coletiva. E eles estão num campo, assim, o Gregório chega armado, né? E como se fosse uma espécie de espada, assim, e ele vai em direção ao grupo, né? Inclusive que André Luiz está. Aí se materializa, antes que ele chegue, no meio do caminho, se materializa uma pessoa com um véu, assim. E aí ele vai dar uma espada em cima dela, quando ele vai golpeá-la, aí ela deixa cair o véu. Aí quando ela deixa cair o véu, que ele olha, ele cai de joelhos nos pés dela. Porque é uma passagem muito interessante. Ele vai golpeá-la, e quando vê quem é, ele cai de joelhos, que é a mãe dele, que ele não via lá há tantos séculos. O Gregório, aí ele se ajoelha, né? Aí diz que a mãe levanta, ele abraça, aí é o abraço do bem contra o mal, né? E o bem venceu, né? Acho essa uma lição muito interessante, que ele nunca teve abandonado, mesmo na prática do mal, os espíritos de luz permaneceram velando por ele. Ela, a mãe dele, né, que era um espírito elevado, permaneceu velando por ele. Ele mesmo naqueles momentos de revolta, ele era um sacerdote, né, católico, e se desviou. Tem uns comentários, eu vi um comentário até daquele André Luiz Ruiz, dizendo que ele, na verdade, foi o Papa Gregório VII, né? Agora não sei o fundamento, né? É bastante interessante. Oi. Pode dizer, Tonhão. É bastante interessante essa questão de Gregório e Matilde, que é a mãe, né? Que tem um caso, assim, para a gente aprofundar, é assim, Bina é quem gosta muito dessas coisas. O perispírito, ele registra energeticamente as emoções do espírito. Então, do mesmo jeito que a gente falou, que André Luiz relata o caso de pessoas que rememoram aquela doença e adoecem, é bastante percebermos que quando Matilde chega lá, que nessa cena aí de André, é uma cena muito forte, quando ela tira o véu, que vira para ele e diz: minha arma é o meu amor, meu coração, que é seu. Aí ele cai no chão. Ou seja, no momento em que um espírito acessa uma informação que ele tem gravado, no caso, a vivência dele com Matilde, ele automaticamente ele passou a vibrar naquele mesmo tônus antigo. Isso dá uma equiparação com o momento presente. No momento que eu estou aqui, que eu penso no mal que eu fiz, aquele mal repercute em mim. Mas se chegar uma pessoa que me estimule ao bem, o bem que eu fiz também repercute em mim. Então, isso é bastante interessante a gente perceber essa nuance energética de perispírito, matéria, né? Que até do outro lado é assim. Agora, para Alix, que é aprendiz de macumbeiro aí, certo? E para os demais, eu sugiro que leiam um livro para todo espírita criar vergonha na cara sobre esse assunto, né? É Loucura e Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda. Bezerra de Menezes diz que nunca viu, em nenhum canto, tanta caridade em ação quanto no centro de Umbanda dela. Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda. Né? Por aí a gente tira que nível nós estamos. O senhor ficou de emprestar esse livro até hoje. Vou levar para você aprender. Na realidade, gente, aqui vai uma questão, pontuação enquanto espírita, né? Nós, talvez, sejamos a única religião que a gente não poderia jamais discriminar as demais religiões, independente do que pensem, ou do que façam. Porque nós sabemos que tudo é da permissão divina. E nós não podemos forçar uma pessoa que foi de matriz africana, senão é André que usa, né? Que ela reencarne como europeu, ou então como latino, ela tem que vir como preto velho, não sei mais o quê, porque é o que ele fazia na vida dele, né? Então, essas mudanças bruscas não existem, né? É puro preconceito. E nós somos tão filhos de Deus quanto eles. Por isso que Bezerra de Menezes, nesse livro, né? Ele cunha e ele retorna novamente lá no rumo do mundo de regeneração, aonde ele usa processos químicos
para a reconstrução do perispírito a partir da seiva das árvores. Que isso era coisa dos pretos velhos. Câmara Cascudo tem um livro dele chamado Meleagro, onde ele vai atrás dessas receitas, etc., etc., né, de feitiços, né, e que a gente sabe que estão certas. Porque o que está em jogo ali não é a galinha, o peixe, ou seja lá o que for, que está em jogo. O que está ali, está em jogo é a mente de quem fez. E, segundo Kardec, a telegrafia do pensamento é algo comprovado. Se eu desejar o bem a você, o bem que está em mim vai para você. Se eu desejar o mal a você, o mal que está em mim vai para você. Se você não merecer, retorna para mim. Do mesmo jeito que o bem que eu retornei, que eu mereci, joguei para você, ele retorna. Então, a gente tem muito o que desbravar ainda nesses entendimentos mais aprofundados. Né? Eu, pelo menos, uma galinha preta eu faço comer, né? Mamãe faz uma galinha preta, beleza, gostosa, viu? Então, a gente precisa ter essa maleabilidade perante as leis da nossa própria doutrina, que são energia pura. Mas já falei demais, mamãe reclama. Muito bom, Tenho. Saturnino, palavra com você para dar um fechamento e a gente seguir para a prece. Só tenho que agradecer a paciência de vocês para comigo, né? Não é fácil ficar me ouvindo quase uma hora, né? Mas que realmente fico muito satisfeito pelo convite, né? E a oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouco e aprendendo muito mais com vocês, né? Então, só tenho a agradecer. Foi ótimo, Saturnino. Parabéns pela palestra. Uma palestra assim, que a gente aprendeu muito e assim, no instante passou. Quando a gente viu, já estava na hora do debate. Né? Saturnino é nosso trabalhador aqui, franciscano, né? E aqui é da casa e a gente sempre segue contando com as pessoas da casa, né? Muito, muito bom. Eu não conhecia, Saturnino, essa informação do Gregório VII, né? Pois é o André Luiz Ruiz que coloca, né? Depois eu até mando o vídeo para você. Muito bom. Eu não conhecia. Nós temos alguns Gregórios. O Gregório XI encrencou com o Espiritismo também, né? Mas é outra conversa. Isso depois a gente conversa mais. Eu quero encaminhar para a prece final. Antes, eu só queria fazer alguns esclarecimentos. Acho que vocês viram, não sei se você quiser complementar, vocês viram que as atividades presenciais retornaram no período da tarde, no Franciscano, durante a semana, não é? Dentro daquele protocolo que tem se seguido, né? Evitando aglomeração, marcando hora, não é? E as atividades do atendimento espiritual. E aos domingos nós vamos permanecer aqui nessa atividade remota por conta do toque de recolher. Então, nós já temos uma programação fechada, não é, aos domingos desse mês de maio, tá certo? Então, não sei, Usca, se você pode colocar já, anunciar, mas nós temos alguns já, o mês está todo definido. Você está aí com ele fácil para a gente... Sim, a Érica está trazendo a informação que o agendamento está sendo feito com Sheila, né? Então, se quiser falar um pouco mais, Tonhão, Érica, nesse sentido, né? E não sei se a gente pode acessar agora, porque agora que eu pedi a Yuska, a lista das palestras e os temas. Senão vocês vão ver que a gente segue, essa semana a gente já começa a divulgação de todos, né? Nós temos Couto, nós temos Kelly, nós temos Arixon, nós temos Ana Ximenes e nós temos Tonhão, né, nesse mês de maio aqui conosco, fechando as atividades. Eu estava sem olhar no chat. Se não der, não tem problema. Vamos partir, então, para a finalização, né? Não sei se eu vou, né? Tenho alguns trabalhadores da casa aqui. A Érica fez a nossa prece inicial, né? Vou pedir ao Tonhão, o Arixon, pronto, que faça a prece de encerramento. Vamos ver como é que a gente fecha. Arixon, à vontade, amigo. Pronto. Você pode fazer, Arixon.
Aí, É à toa que nós chamamos esse rapaz de obsessor, né? obsessor, compulsório. Aí a situação. Aí, aí, muito bem. Deixa eu dizer, antes de começar a prece, está aqui a lista no chat para vocês, né? O Couto vai ser dia 2, né? Um tema sobre o livro dos Espíritos. Kelly com um tema muito interessante sobre as mães no Evangelho, né? Se eu não me engano, aqui é o Dia das Mães, né? Nesse segundo domingo. Arikson, dia 16, né? Ana Ximenes com a ciência, não lembro assim o tema de Arikson, mas ele Eu ainda não passei, André. Eu passo semana. Daqui para quarta-feira eu estou fechando. Por isso que eu não lembrava. E Tonhão, também, os da casa, Ana Ximenes é uma ciência espírita é possível, né? Que a gente tem um cardápio bem diverso, com todas as perspectivas que tem da doutrina espírita, o tipo de aspecto, né? Aqui vai ser uma perspectiva bem científica, né? E Tonhão fechando o mês, tá bom? Eu também não lembro, Tonhão, o tema. Não sei se a gente já definiu. Oi, já. O nosso tema será a loucura sobre o novo prisma e a família. E a família, isso. Tinha definido, não tinha lembrado. Você passou para mim. Tá ótimo. Amigo, Arikson, palavra com você para a prece. Elevemos nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo sua presença através dos benfeitores espirituais em nossas vidas, em nossas casas, para que o Senhor alimente o nosso corpo com seu amor, que é infinito, guie o nosso espírito com a sua luz, que nós consigamos ver no outro a sua capacidade de vencer, de superar. E assim sendo, nos sintamos motivados para promover a nossa própria elevação, auxiliando, cuidando, alimentando através da fé, da prece e até mesmo do pão material. Que o Senhor permita que todos os seus anjos, todos os benfeitores, espíritos de luz, possam percorrer os mais longínquos rincões das regiões cujas energias deletérias estão fazendo sofrer e criando sofrimento. Que o Senhor permita que nós, em desdobramento, possamos servir de instrumento de auxílio, que os benfeitores percorram os hospitais, percorram as ruas, amparando os caídos, percorram as cadeias, os manicômios, os leprosários, que possa persuadir a todos aqueles que sofrem e que fazem o outro sofrer, receber o amor e o bem como máxima de mudança de vida, de mudança moral e de elevação espiritual. Que assim seja. Muito bem, minha gente. Boa semana. Para quem é do Franciscanos, que vai retornar às atividades, né, presenciais, com aquele agendamento, com todo o protocolo. Se cuidem, que o bicho está solto. Seguindo aí 2 máscaras. Né? Uma, se colocar, estava conversando com o Tonhão hoje, se colocar aquela máscara cirúrgica, que é impermeável, e colocar a máscara de pano que fixe, é bem seguro, sabe? Assim, é mais seguro, bem seguro, não porque, mas se por um caso de necessidade, esse procedimento é mais seguro do que se pensava. A máscara, essas 2 máscaras,
uma só de pano hoje não é suficiente, porque a variante P1 ela é muito contagiosa, tem uma carga viral 10 vezes maior do que a cepa original, né? Mas usando esse procedimento é relativamente seguro, precisando sair de casa, vai para atendimento, 2 máscaras, pronto, vamos continuar nos protegendo, que Deus abençoe todo mundo e que possa continuar recebendo todos possam continuar recebendo essa assistência que os franciscanos vêm prestando, né? E a pandemia tem trazido André, o crescimento da saúde mental. Um minutinho, André. Fala, então. Eu até sugiro, lembrando agora, que há umas máscaras chamadas KN95. Isso. Que eu acho que dá para a gente usar, quem tiver atendendo. Outra fechada. Inclusive, ela é muito usada nos hospitais, né? Essa, exatamente. Então, essa aqui, ó. Isso. Ela é muito ela boa. Tem uma melhorzinha ainda, que ela é toda armada. Mas hoje está... Pronto, é dessa que eu estou falando. Seria interessante que nós nos ocupássemos em usar essas máscaras nos atendimentos, né? A gente nunca sabe como é que vem o outro. Na verdade, a gente não sabe nessa pandemia nem como é que nós estamos, né? Você pode estar aí com Covid, atendendo uma pessoa sã e no passe você passar uma bactériazinha para ela, né? Precisa cuidados. Pois é, tomar esses cuidados, vamos seguir em frente, que assim, há muito o que fazer e o atendimento tem sido assim primoroso, graças a Deus, dando assistência assim a quadros, né, que precisam mesmo, e que ainda bem que tem gente disposta para fazer isso, né, e pode contar e o trabalho seguir em frente. Muito bem. É isso, minha gente. Boa semana. Não sei se alguém mais quer falar, então a gente encerra. Pode encerrar a gravação, viu, Usca? Que eu acho que aqui já deu. Vai conversar.